Como bem sabemos, em português todo verbo conjuga para pessoa, modificando sua forma dependendo de quem é o sujeito da oração. Eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam. Mas se olharmos para a parte da conjugação que indica a pessoa, podemos ver que ela não tem nada a ver com o pronome daquela pessoa. O em falo não se parece com eu. O s em falas não se parece com tu. O mos em falamos não se parece com nós e assim por diante. E a terceira pessoa do singular não marca a pessoa no verbo. O que indica a pessoa é a simples ausência da marcação. De onde surgiram essas marcações de pessoa, então, se elas não têm nada a ver com os pronomes? Bom, é impossível saber, pois conseguimos reconstruir as flexões de pessoa até o proto-indo-europeu, e elas já eram consideravelmente diferentes dos pronomes desde lá. Mas mesmo assim, o mais provável é que essas conjugações tenham de fato vindo de pronomes pessoais que se conectaram ao verbo. Mas isso aconteceu há tanto tempo atrás que a semelhança com os pronomes já se perdeu por conta de muitas mudanças fonéticas na língua. E também é possível que desde lá novos pronomes tenham substituído os antigos que se fundiram ao verbo. O árabe é outra língua na qual os verbos conjugam para pessoa e existe uma diferença considerável entre os pronomes e as flexões de pessoas dos verbos. Mas aqui ainda podemos notar alguma similaridade em algumas formas. Veja que anta e anti possuem semelhança com as terminações ta e ti dessas pessoas, por exemplo. Em finlandês também vemos ainda certa similaridade entre os pronomes e a pessoa. Veja, por exemplo, como nós, me e vós, te, são iguais ao morfema de flexão da pessoa do verbo. Em turco vemos ainda mais semelhança. Sen e sin, biz e is, e sis e sinis. Todas essas conjugações se referem ao sujeito do verbo, mas em algumas línguas os verbos transitivos, aqueles que possuem um sujeito e um objeto, podem conjugar o verbo para duas pessoas. Isso é muito comum de acontecer em línguas marcadoras de núcleo, como línguas polissintéticas. Você pode aprender mais sobre línguas polissintéticas em outro vídeo aqui do canal, que vai estar aí em cima no card e também na descrição do vídeo. Uma língua que faz isso, de que já falei muitas vezes aqui, é o Swahili. Verbos intransitivos só vão ser conjugados de acordo com o sujeito, claro. É o que vemos aqui com o verbo kimbia, correr. Veja que, diferente das outras línguas mostradas até agora, onde a conjugação da pessoa fica no fim do verbo, no Swahili ela fica no começo. E note como, de novo, não existe nenhuma semelhança entre os pronomes isolados e a flexão de pessoa do verbo. Agora, com um verbo transitivo como ona, ver, temos marcação de sujeito e objeto no verbo. Enquanto ninakimbia significa eu corro, o naniona significa você me vê. Mas veja como o morfema da primeira pessoa, ni, é idêntico para sujeito e para objeto. A mesma coisa vale para várias outras pessoas. Ah, e o morfema na, separando sujeito e objeto, é o morfema que indica o tempo, no caso presente. Agora, por que os morfemas de sujeito e objeto ficam distribuídos nessa ordem dentro do verbo em Swahili? Basicamente porque o Swahili é uma língua com ordem sujeito-verbo-objeto, como as línguas bantas em geral. E esse morfema na, que indica o tempo, era originalmente um verbo separado. Então, se pensarmos nisso, uma sequência como unani é formada de um sujeito, um verbo e um objeto, deixando mais evidente que a conjugação surgiu de palavras separadas que se fundiram no verbo. O árabe também conjuga para sujeito e objeto. Vimos antes a conjugação de um verbo intransitivo, dakhala, que significa entrar. Agora veja a conjugação de ahabba, amar. Você me ama, ahbabni, onde o sufixo ni indica que eu é o objeto do verbo. Ahbabtuka, eu te amo, com ka indicando que tu é o objeto do verbo. O árabe é uma língua com uma ordem primária do tipo verbo, sujeito, objeto. Então faz sentido que as suas conjugações fiquem no final, com a conjugação de sujeito primeiro e a de objeto depois. Mas nem sempre a conjugação de pessoa do verbo fica do mesmo lado em que um pronome separado apareceria. É só ver no português como o pronome em geral aparece antes do verbo, mas a conjugação de pessoa vem ao final. Isso pode ser resultado, muitas vezes, de mudanças na sintaxe da língua que aconteceram depois que a flexão de pessoa já estava estabelecida. Uma língua que conjuga os verbos para pessoa de uma forma muito interessante é o Terena, língua indígena aqui do Brasil. Dá uma olhada na conjugação de dois verbos intransitivos em Terena, Ashikovoti e Komorreti, e veja se você consegue entender o que está acontecendo. Quando eu estudei um pouco de Terena anos atrás, o professor decidiu dar apenas frases prontas em vez de explicar qualquer coisa da gramática.
Aí eu me deparava com essas conjugações absurdas e elas pareciam não fazer nenhum sentido. Pois bem, depois que eu fui ler uma gramática da língua terena, ficou tudo claro e simples de entender. A forma básica para conjugar um verbo é a terceira pessoa do singular. Vamos começar analisando o primeiro verbo, ashikovochi, que significa brincar. Para conjugar na primeira pessoa do singular, você nasaliza a primeira consoante nasalizável da palavra. As consoantes nasalizáveis são as oclusivas e fricativas. Nesse verbo, a fricativa sh é a primeira consoante nasalizável, então é ela que é afetada e passa de sh para d. Para conjugar na segunda pessoa do singular, tu, se o verbo começa com vogal, como é o caso desse, você apenas acrescenta uma semivogal y ao começo dele. Já para a primeira pessoa do plural, nós, você acrescenta uma semivogal w ao começo. Para a segunda pessoa do plural, você segue a mesma lógica da segunda pessoa do singular, colocando um y ao começo, mas acrescenta também um morfema noe ao final, que é um morfema marcador de plural. E para a terceira pessoa do plural, você só pega a forma básica da terceira pessoa do singular e acrescenta um sufixo riko, que é outro morfema de plural. Mas as coisas mudam quando estamos falando de verbos que começam com uma consoante, como é o caso de komohichi, que significa tomar banho. Com a primeira pessoa do singular continua tudo a mesma coisa. Você nasaliza a primeira consoante nasalizável da palavra. Nesse caso é o K que começa a palavra mesmo. Então ficamos com gomohichi, mas na segunda pessoa não tem como colocar um ya no começo. Aí o que se faz? A estratégia é mudar a primeira vogal da palavra, empurrando-a em direção a um i, que é a versão vocálica da consoante ya. Assim, se a primeira vogal for um a ou um o, ela se torna um e. Se ela for um e ou um u, ela se torna um i. Por isso, komohichi se torna kemohichi. Na primeira pessoa do plural também não temos como colocar um wa no começo do verbo. Mas se você pensa que a estratégia vai ser a mesma da segunda pessoa do singular, de empurrar a vogal em direção a um u, está muito enganado. O que se faz é simplesmente deixar o verbo na terceira pessoa do singular e usar o pronome uchi, que significa nós, depois dele. É como se em português falássemos nós toma banho em vez de tomamos banho. Inclusive, você pode fazer isso para todas as conjugações. Em vez de dizer gomohichi para tomo banho, você pode dizer gomohichi undi, literalmente eu tomo banho. De fato, se você usar o pronome separado, você precisa deixar o verbo na forma básica. Dizer gomohichi undi, conjugando o verbo para eu e ainda usando o pronome eu separadamente, é a gramatical. É como se em português só pudéssemos dizer brinco ou eu brinca, mas eu brinco não. É um sistema bem legal, né? Eu acho fascinante. Mas o Terena também conjuga verbos para objeto caso ele seja transitivo, e faz isso com um sufixo. Veja, por exemplo, o verbo he-ono, esconder. He-ononu, ele me esconde. He-onopi, ele te esconde. He-onoa, ele o esconde. He-onovi, ele nos esconde. He-onopinoe, ele esconde vocês. He-onoahiko, ele os esconde. Mas agora perceba que quando vocês e eles é o objeto, também se usa o sufixo de plural noe ou hiko, exatamente o mesmo que se usa para vocês e eles como sujeito. Assim, caso o verbo e o objeto sejam ambos a segunda ou terceira pessoa, não dá para saber a qual o plural se refere. He onopinoe pode significar ele vê vocês, eles veem você ou eles veem vocês. Da mesma forma, he onopiahiko pode significar ele os vê, eles o veem ou eles os veem. Ao menos foi isso que eu entendi. Se tiver algum falante de Terena vendo esse vídeo, me corrija se eu estiver enganado. A ordem mais comum do Terena é verbo, sujeito, objeto, da mesma forma que o árabe, mas veja como em Terena a conjugação para sujeito vem no começo e a de objeto no final. Isso dá a entender, ao menos pela minha interpretação, que uma língua ancestral do Terena tinha a ordem sujeito, verbo, objeto. E falando em línguas indígenas, você está sabendo da ideia de PEC que está aberta para votação? É um projeto de emenda constitucional para tornar cooficiais as línguas indígenas faladas no Brasil. Essa é uma proposta importantíssima para impulsionar o uso e a preservação das línguas dos povos originários do Brasil. No momento, apenas 3 países da América do Sul possuem línguas indígenas como línguas oficiais a nível nacional: o Paraguai, a Bolívia e a Venezuela. O Brasil está muito atrás em relação à valorização e o respeito aos povos indígenas e suas culturas. Essa PEC é uma forma de melhorar ao menos um pouco essa situação. Então vai lá e assina a ideia dessa PEC, não custa nada.
Para que o Senado considere a ideia, precisamos chegar a 20 mil assinaturas, mas no momento temos apenas cerca de 4 mil, e temos menos de 2 semanas para assinar. A data limite é dia 28 de janeiro. Vai, assina, vai. Se você realmente está aqui porque ama línguas e linguística, você vai assinar, né? O link está na descrição num comentário fixado. Até agora vimos como a conjugação para pessoa acontece em línguas com alinhamento nominativo acusativo, mas ela também pode acontecer em línguas com alinhamento ergativo absolutivo. Se você não sabe o que é isso, assiste meu vídeo sobre o assunto. Numa língua com alinhamento nominativo acusativo, como a nossa, o objeto direto de um verbo transitivo é marcado de forma diferente do sujeito de um verbo transitivo, e o sujeito de um verbo intransitivo é marcado da mesma forma que o sujeito de um verbo transitivo. Por isso dizemos, por exemplo, tu me vês, eu te vejo. Tu e eu quando sujeito, te e me quando objeto. Em verbos intransitivos usamos sempre tu e eu. Tu corres, eu corro. Tu cais, eu caio. Mas em línguas com alinhamento ergativo absolutivo é diferente. Em verbos transitivos, de novo, cada argumento vai ser marcado diferente. Tu me vês, eu te vejo. Mas em verbos intransitivos podemos dizer coisas como tu corres e eu corro, e te cais e me caio. Em alguns verbos intransitivos, o argumento é igual ao sujeito do verbo transitivo, e em outros é igual ao objeto do verbo transitivo. Em geral, verbos intransitivos que indicam uma ação que é desempenhada ativamente pelo sujeito, como correr, usam o pronome igual ao sujeito de verbos transitivos, o agente. Já os que indicam uma ação mais passiva, que acontece ao sujeito, como cair, usam o pronome igual ao objeto de verbos transitivos, o paciente. É isso que vemos no tupi. Compare a conjugação de um verbo como watá, andar, e um verbo como katu, ser bom. Veja que em ambos temos um prefixo que marca a pessoa, mas eles são diferentes. Andar é um verbo ativo, onde o sujeito desempenha a ação, enquanto katu é um verbo estativo, que só descreve algo do sujeito. Ser bonito não é uma coisa que o sujeito faça, apenas algo que acontece nele. E veja que os pronomes isoladamente se assemelham ao prefixo dos verbos estativos, com a função mais passiva, e em geral são consideravelmente diferentes dos prefixos de verbos ativos. Assim, se temos um verbo transitivo, como aparaitica, derrubar, temos dois prefixos de pessoa. Primeiro de agente, que desempenha a ação, e depois os do paciente, que recebe a ação. À esquerda, vemos a conjugação mudando o agente e mantendo o paciente na terceira pessoa. Ayaparaituk, eu o vejo. Ereyaparaituk, você o vê. Oyaparaituk, ele o vê, e assim por diante. À direita, vemos o paciente mudando, e às vezes o agente também. E aqui, de fato, o tupi fica bem complexo. Dificilmente temos o agente e o paciente marcados ao mesmo tempo como prefixos se o paciente não for de terceira pessoa. Para dizer você me derruba, dizemos sheaparaituk yepé, com o verbo marcando apenas me derruba. E o você aparece como um pronome separado, yepé, que, como podemos ver, é diferente do pronome separado que é paciente, endé. E às vezes existe um prefixo único que indica ao mesmo tempo o agente e o paciente. Eu te derrubo é oroaiparaituk, onde o prefixo oro indica eu te. É um caso mais fusional. Enfim, acho que com isso tudo já podemos ver a diversidade de formas com que as línguas conjugam seus verbos para a pessoa. Mas você sabia que existem muitas línguas em que você pode, digamos, conjugar até mesmo substantivos para a pessoa? Falaremos disso em outro vídeo. Então, para não perder, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. E se você já é inscrito e gosta do conteúdo que trago aqui e aprende com ele, que tal se tornar um membro desse canal? Você tem alguns benefícios com isso e ainda garante que o conteúdo siga chegando aqui. Confere aí embaixo pelo botão de ser membro. Mas você também pode apoiar o canal de outras formas, como pela campanha do Apoia-se ou dando um valeu demais. E sempre existem formas de ajudar de graça também. Deixe sua curtida, comente aí embaixo e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos que também amam línguas e linguística. Obrigado por ter ficado até aqui. Até mais!